Bem-vindos ao Jardim da Luz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, gente? 3 notícias boas, 3 coisas boas acontecendo aqui, claro, sempre com muitos conselhos, tá bom? Veja aí o que te atrai mais de pedra, de carta. Pode assistir 2, pode assistir 3. Essa aqui é a leitura canalizada. Você assiste quantas der na sua curiosidade. A leitura coletiva encaixa a sua situação, pega o que é para você, não force encaixar. No seu detalhe, é só a leitura particular, seu terapeuta também. Escreve no meu WhatsApp que eu te explico como é que funcionam as leituras de tarô e as terapias holísticas. Convido você a se inscrever no canal, deixa seu like, deixa um hype, te vejo na leitura. Número 1, aproveita para se inscrever e deixar seu like. E agora vamos começar aqui o tema de hoje, 8 de espadas. Eu vou ler aqui para vocês, esse deck é legal, está escrito: uma ilusão de estar aprisionado, falta de autoconfiança, medo de agir. O problema existe? Ele é real? Sim, mas a sensação de impossibilidade de resolver, ela não é real. Então aqui é uma carta que diz assim: olha, esse seu problema, essa sua angústia, se a gente olhar para frente, o caminho está aberto sim, tá? É uma carta muito interessante, porque às vezes a pessoa está com um problemão, e aí aparece uma torre, uma morte, entende? Aqui, sim, você está com algum problema que a gente vai olhar, mas aqui sai esse arcano menor, que é a carta da impotência, tá? Então, às vezes é uma questão de pensar por outro ângulo, respirar fundo, vamos lá, desenvolver o assunto mais. 3 de ouros, acho que tá tudo de ponta cabeça mesmo. Rainha de espadas, efemeralidade, carta deste deck, e 10 de espadas. Tinha uma parceria. 3 de ouros, pode falar de qualquer tipo de parceria. Trabalho, estudo, família, aquele romance que vocês são melhores amigos antes de tudo, enfim. Era uma vez uma parceria. Alguém teve que colocar limite, que ser justo, tá? A rainha de espadas, embora ela coloque limites, ela é sempre muito justa. Ela não é tirana, ela não é orgulhosa. A rainha de espadas, ela implementa justiça, só que a gente entra no nosso modo rainha de espadas quando a gente tem que dizer não para alguém, quando a gente precisa colocar um limite, né? E aí algo que parecia que seria duradouro, a lógica é que aquilo fosse duradouro a partir do momento que você coloca um limite qualquer, aquilo puff, né? Não, era efêmero, não, foi um breve momento. Então você super se identificou com a pessoa, achou que você tinha tanto em comum com ele ou com ela, mas no primeiro, olha, para mim é melhor hospital, né? Vamos rever isso aqui, não sei o quê. A pessoa puff. E puff mesmo, né? Porque aí a gente vem pro 10 de espadas, que é uma carta de depressão, inclusive, né? Tá aqui 8 de espadas, 10 de espadas. Aqui a gente tem uma tristeza muito grande por causa dessa pessoa fazer puff aí na sua vida, tá? O tolo, 7 de espadas,
o eremita e o mago. Parecia uma grande oportunidade de um começo, de um recomeço. Oh, meu Deus, que legal, a gente se conheceu. Tudo se encaixa tão bem nesse projeto, amizade, nesse amor. Só que aí você pressiona a pessoa e diz assim, olha, essa parte da história está um pouco mal contada. Tá faltando informação aqui, você não tá me contando tudo, o que está acontecendo, sabe assim? Tem alguma coisa aqui que não encaixa, que te incomoda, você questiona a pessoa e a pessoa desaparece. E talvez você tenha ficado na dúvida, por que tal pessoa desapareceu? Sendo que eu nem fiz um questionamento tão difícil. Então, não seria um questionamento tão difícil se a pessoa não tivesse nada para esconder, só que ela tinha, certo? Aí a pessoa, ó, aqui tem uma carinha de ghosting, sabe? De gente que desaparece sem dar explicação. E, enfim, por quê? Porque a pessoa estava fazendo coisa errada mesmo, tá, gente? A leitura diz aqui. Ah, que nível de coisa errada. Ah, amor, aí aqui é a leitura coletiva, né? Então, enfim, a gente pode até tentar perguntar, mas mesmo que fosse uma coisa light, uma coisa pequena, foi suficiente para essa pessoa virar estrelinha, né? Então, assim, não foi legal. Não foi legal. Aí mostra que você tristinho, se sentindo impotente. Só que você entenda que você não ficou em paz, né? Você ficou cozinhando na sua cabeça, né? O que aconteceu aqui? Que porcaria foi essa, sabe? E, e aqui com o mago, o que eu vou dizer para você? Que essa pessoa foi manipuladora, tá? Foi manipuladora. O que é uma pessoa aqui? Manipulação também tem vários níveis, né? É uma coisa light, uma coisa séria. Porque às vezes a pessoa. Tem gente que é muito insegura e fica testando o outro por carência, testa o outro porque quer se sentir importante e tal. Pode ser que tenha realmente mentido, pode ser que realmente aqui tenha algo de mais sério. Enfim. Mas, então, essa é a situação, tá? Estamos falando desse ser de luz aí. Quem que você identificou? Com quem que aconteceu isso daí, né? Nossa, que estranho, né? Não tá batendo isso aí que você tá falando. Mas por que que você só fala comigo no horário comercial, né? Todo domingo você desaparece? Tomar uma aguinha. Então, algo desse tipo, né? Bom, ok. E aí tá falando que não é tão grave assim com esse 8 de espadas. Porque a leitura se daria ao trabalho de trazer alguém que deu ghosting, sumiu da sua vida, para falar que não foi tão sério assim, que não foi tão grave assim, tá? Onde que esta leitura quer chegar, né? Vamos ver aqui com os nossos guardiões de luz. Onde que queremos chegar com essa história, né? Porque isso é relevante nesse momento. Ancestral, sacerdotisa, diabo, cavaleiro de ouros. Bom, existe um vínculo espiritual entre você e essa pessoa. E é por isso que é tão esquisito para você essa pessoa ter desaparecido sem explicar nada.
porque realmente tem uma conexão energética, espiritual entre vocês, e aí é um barulho que fica no seu campo energético. E com essa carta do diabo, essa pessoa, neste momento, voltou a pensar em você por algum motivo, ou nunca parou de pensar em você, enfim, né? Tá, a pessoa fica pensando também, a pessoa deu mancada, né? Sumiu aí, virou estrelinha. A leitura diz pra gente que não foi tão grave assim, tá? As motivações, o que a pessoa fez, então aqui a gente não tem, assim. Se você pensou em alguém relacionado a uma violência, qualquer coisa de mais grave, não é dessa pessoa que a gente está falando, você pensou na pessoa errada. Aqui a leitura está fazendo questão de dizer que foi muito chato, foi triste, mas não foi nada de muito. Não foi nada de muito grave no sentido objetivo. Só que, como a expectativa era alta, por quê? Porque de fato vocês têm uma conexão de alma, de fato vocês são família de alma. Para alguns aqui, de repente, até tem uma comunicação meio telepática, assim, fica sentindo o campo energético da pessoa tal. E aí essa pessoa tá lá pensando em você, pensando em você, pensando em você, e isso te afeta, isso vem para você, né? E aí, com esse Cavaleiro de Ouros, o que eu tenho a dizer para você? Essa pessoa quer falar com você. Ela tá planejando devagar lá no tempo dela, que pelo que eu entendo aqui é um tempo de tartaruga, né? Meio irritante. Mas a pessoa tá planejando, né? O que eu falo, como é que eu abordo, peço desculpa, explico que raiz que foi que aconteceu, vou dar com a porta na cara. Então a pessoa tá lá, tá cozinhando isso aí na cabeça dele ou dela. Até ele dizer assim, nossa, nem lembrava mais que essa criatura existia. De repente sonhei com essa pessoa, lembrei dessa pessoa, que aleatório. É que a pessoa tá requisitando aí energeticamente, tá? E isso aparece sim para quem é mais sensível, né? Não é todo mundo. Ai, pensei na pessoa, ela me sente. Não é assim, mas aqui eu entendo que quem está nessa pilha tem uma sensibilidade energética grande, principalmente relacionado a pessoas da família de alma. E aí é uma situação aqui, né? Rainha de Ouros, Sete de Ouros, efemeralidade ou dificuldade. Três de Paus. Então, o que essa pessoa está raciocinando, cozinhando ali na cabecinha sobre você? O quanto essa pessoa te admira, te respeita, você é uma rainha de ouros. E a pessoa se sente um cavaleiro de ouros. Então, assim, nossa, como a gente combina, como a gente é compatível. Só que a pessoa se sente um pouquinho inferior a você, a pessoa se considera, se vê, ou de repente ela realmente é, né? Só tá se enxergando aí como realmente é, um pouco mais infantil. E caindo a ficha, né? Do quanto ele ou ela foi infantil quando desapareceu sem dar explicação. E essa pessoa planejando assim, o que eu faço agora? Porque do mesmo jeito que eu desapareci, agora eu broto, com que cara que eu faço isso? O que é que eu falo, né? Assim, tá? Então, tudo isso está acontecendo na cabecinha do ser de luz, do lado de lá. As fichas caindo, né? Nossa, mas eu fui muito infantil mesmo, né? Como eu sou infantil comparado. E aqui eu sinto muito uma vibe de quem vocês que ficaram ali sem explicação, né? Olhando
o vácuo, vocês não se rebaixaram, vocês não fizeram o modelo, ai que desespero que tal pessoa não me deu a explicação que eu merecia. Vocês não fizeram isso, vocês se portaram com muita dignidade, com muito autorrespeito, né? Vocês colocaram um limite, mas vem duas rainhas, né? Primeiro a rainha de espadas, que foi aquela que colocou o limite, e depois você vem para o arquétipo aqui da rainha de ouros, que é a matriarca, a mulher para casar, bem entre aspas, tá, gente? Eu odeio esse termo, mas não me tá vindo nenhum outro, assim. A profissional responsável, bem-sucedida, que entende das coisas, tal, tá? Essa respeitabilidade que vem aqui na Rainha de Ouros. Sólida, pé no chão, sábia. E o 8 de ouros, né? Então você, para essa pessoa, talvez a pessoa tenha te testado esperando aquele comportamento padrão de se rebaixar, de implorar, ou de fazer um monte de ofensas, de ser tal, não sei, a pessoa parece que se surpreendeu com o seu comportamento estável, com o seu comportamento maduro, e enfim, e agora essa pessoa quer voltar para a sua vida e não tem cara para isso. Quer um novo caminho com você, mas não tem cara para isso, né? Então talvez a leitura seja aqui, até deixei num comentário hoje aqui, né? A pessoa falando num vídeo, tá? Que eu disse, né? Para não perder a cabeça quando uma pessoa voltasse para a sua vida. Deve ser a mesma pessoa e a leitura está trazendo essa energia, porque assim, tem as pessoas que me assistem, que elas assistem todos os meus vídeos, sabe? Então, de repente, a gente está falando da mesma pessoa, de novo a leitura falando, não perca a cabeça. Essa pessoa está te admirando, te respeitando muito, tá? Você está com a moral aqui. Ela tá te achando assim, a elegante. Se você for homem, né, traduz aí, sabe assim, mas ó, que pessoa fina na hora que dá nhaca, essa pessoa é muito fina, na hora que coisa azeda, né, que admiração. Enfim. Então é isso, minha gente, essa pessoa vai te procurar, tá? E um conselho para você, né? Daí, o que você faz com isso, né? Sim, a sua família de alma, sim, deveria ter se comportado de uma maneira mais evoluidinha, tal, mas a leitura diz que não houve perversidade. Vocês entenderam? Não foi perverso, tá? Ok, um conselho para você. 10 de ouros, o carro, cavaleiro de paus, rainha de copas. Aqui é o seguinte, diga para esta pessoa, prezado ser de luz, para mim só serve se for direito, presenças adultas, se for, sabe assim, o que você quer? Qual é o seu sonho? Diga para as pessoas, entrega para ele ou para ela, né? Para mim só serve uma amizade, uma parceria de trabalho, um relacionamento romântico, se for assim, 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 assim. Então não é uma questão, aqui, gente, a leitura está totalmente excluindo discutir a relação, totalmente excluindo ficar falando do passado, ficar querendo entender porque que a pessoa sumiu, ficar voltando aquilo ali. A leitura está falando assim, não, faz o seguinte,
A pessoa brotou. Você simplesmente olha para ela e faz uma descrição para ela de qual é o seu conceito pessoal, e cada um tem um, de 10 de ouros. 10 de ouros é uma carta de construção de legado, né? Então, 10 de ouros é casamento, sociedade, CLT, casamento em qualquer sentido, né? Então, assim, para trabalho, por exemplo, fazer bico não é 10 de ouros, né, gente? 10 de ouros no trabalho é ser sócio com porcentagem de rendimentos, ter um CLT com todos os seus direitos garantidos, tal, não sei o quê. Para relacionamento, 10 de ouros é a realização máxima daquilo que é concreto. E aí, depois que você desenvolveu, né, você falou, tá, é assim, é isso que eu penso, é isso que eu quero, é assim que eu acredito, o que, mais uma vez, gente, não tem PDF, receita de bolo, é o que é para você, para sua circunstância, tá? Você tomar a rédea das vidas na sua mão, não ficar à mercê da covardia, da lerdeza, você entendeu? Que aí você falou para a pessoa, olha, eu só quero se for assim. E a pessoa vai fazer corpo mole, é possível aqui, tá? Então, é uma leitura que avisa para você que, embora essa pessoa não seja má, inclusive aqui sinto que ela só quer seu bem, tá? Vocês tiveram um desentendimento porque essa pessoa foi infantil, porque essa pessoa foi covarde, não porque ela foi perversa. Ponto número 1. Ponto número 2. Ser infantil não é um crime inafiançável, mas também não é o que a gente quer. Então, assim, mas ele não está sendo abusivo, ele só está sendo infantil. E aí, você vai virar mamãe da criatura? Não pode, né, gente? Tá? A menos que de fato seja seu filho, né? Esqueci de falar, que eu falei muito de trabalho, amizade, amor romântico, vai que é um parente, mas aqui tá falando para você tratar, então, esse filho como um adulto, tá bom? Se for o caso. E aí, você entregou o seu projetinho ali para a pessoa, e você não vai ficar plantada, esperando o bonito agir como um adulto funcional. Você vai seguir com essa vida. Se a pessoa, entendeu, movimentar junto com você, maravilha. E se não? E se continuar frouxo, mole, quente, gente, banana é um problema também, tá? Mas não é mal, é tão bonzinho, então, mas é banana, querida. Não dá, entenderam? Aí, assim, a possibilidade que a leitura mostra sim, existe a possibilidade, não é promessa, é possibilidade, de que essa pessoa se movimente, sim, e corra atrás e vá até você, tá? Mas a pessoa tem que mostrar é o livre-arbítrio da criatura, né? E aí, caso a pessoa se movimente, tal, não sei o que, daí você entrega seu coraçãozinho, sua amizade, sua parceria, a sua cama quentinha, sua mesa do café da tarde, o que você for aqui o caso, entendeu? Mas é somente ser. Somente ser a pessoa se mexer. A pessoa tem que mostrar movimento, a pessoa tem que mostrar interesse, tem que mostrar que ela está disposta a se movimentar, de fato. Tá bom? Aí, a partir disso, aqui meio que você está testando a pessoa, sei lá, né? Mas a pessoa fez por merecer, porque, gente, é falar até papagaio fala, né, meu povo? Tem que fazer, tem que mostrar, entendeu? Enfim, daí sim tem uma possibilidade muito bonita
da coisa assim florescer, isso, aquilo, tá? Então, assim, a gente pode demonstrar nosso amor embrulhado em várias camadas de dignidade e autorrespeito, entendeu? É isso, tá? E não precisamos demonizar pessoas que foram só, né? Porque, de novo, ser infantil, ser meio bunda mole, né? Todo mundo tá sujeito a isso, tá? É diferente de ser perverso. Essa pessoa não é má, não é perversa, não, tá bom? Ela só precisa amadurecer um pouquinho aqui, ser um pouquinho mais. Ah, tem mais coragem, né? Eu acho que é isso aqui, faltou coragem. Aí a pessoa volta para sua vida e você fala, bom, você achou aquela coragem que te faltava? Aí ela vai descobrir se ela achou ou não, né? Tá? Vai que achou, né? Vai que encontra. Ela vai descobrir a hora que você falar tudo isso. Ela, na verdade, nem ela sabe, né? Então, aqui realmente assim, pode ser que a pessoa venha com a tal da coragem, pode ser que ela amarele. As duas coisas podem acontecer, tá? Então, assim, não crie muitas expectativas, não chegue se abrindo que nem uma couve-flor, porque a pessoa te mandou um oi, faz isso não, que aqui, assim, a chance da pessoa amarelar é real, ok? Aí é o livre-arbítrio da criatura, né? Então, a pessoa vem com a intenção de um novo ciclo com você. Só que ela tanto pode criar essa coragem quanto amarelar, tá? O urso é a carta do impulso, da vontade, do fazer com garra, coragem. E aí os ratos, né, minha gente? Com aquela piadinha, né? Você é um homem ou um rato? Então, aqui a gente tem a chancezinha aqui da criatura se descobrir que ela é um rato. Isso é uma coisa que sabe, você pensa assim, se eu for confrontado com tal situação, eu vou reagir assim. Você não sabe até você passar por aquilo. Tem coisas que a gente só sabe como a gente vai reagir a hora que elas acontecem. Então, é isso. Você vai entregar as coisas dessa maneira para essa pessoa. E é ali na hora do vamos ver que ele ou ela vai descobrir como que vai reagir. Nem a espiritualidade sabe como é que essa pessoa vai reagir, vocês entenderam? E em todo caso, né, aqui existe sim a possibilidade de um novo começo, ou de um começo, porque às vezes nem chegou a começar, a pessoa foi covarde antes mesmo de começar, né? Mas existe sim, tá? É que tá em aberto, tudo está dependendo do livre-arbítrio da pessoa. A hora que ela for confrontada com a decisão, ela sustenta, ela encara ou ela congela de novo. Aí você vai ter sua resposta, tá? Por isso que a leitura deixa bem claro. Entrega aí o seu projetinho, né, de o que você desejaria viver com essa pessoa e siga com a sua vida, porque tá meio a meio aqui, tá? Que a pessoa vai encarar e te acompanhar, ou que a pessoa vai se acovardar de novo e virar pó de estrelinha de novo, fazer tudo igual, exatamente como da última vez, tá bom? E é isso, gente, fica isso, né? Não é por maldade, é por infantilidade, por covardia, de qualquer forma, a sua vida tem que seguir. Você precisa acreditar que você merece o seu 10 de ouros aí, e se não for com essa pessoa, o universo traz outra, melhor ainda, tá? Porque é assim que funciona. Você colhe aquilo que você planta, e essa pessoa vai colher aquilo que ela plantar. Você só tem controle do que é seu. O outro, né, se entrega
pro anjo da guarda dele e vida que segue, tá bom? Boa sorte. Espero que dê tudo certo. Enfim, depois, se vocês quiserem vir aqui me contar, eu sou super fofoqueira. E é isso, gente. Aí, no seu detalhe, na sua energia, é a leitura particular, essa coletiva. Adapte, tenha bom senso, tá? Eu sou terapeuta também. Escreve no meu WhatsApp que eu te explico como é que funcionam as leituras de tarô, as terapias holísticas. Convido você a se inscrever no canal, deixa seu like, deixa um hype. Se você se identifica com a minha energia, um beijo no seu coração. Número 2, vamos ver aqui o tema. 10 de ouros. Vou ler aqui para vocês. Uma vida familiar muito feliz. Segurança financeira. Encontrando mágica nas pequenas coisas da vida. 10 de ouros é a realização máxima de questões de legado. Então, para relacionamento, é o casamento que monta uma casa, constrói bens, tem filhos envolvidos, né? Ou pais e tal. No trabalho, é montar uma empresa que vai deixar um legado, que vai ter funcionários, que tá, sabe? Então, seria assim, a realização máxima suficiente para você cuidar de outros, para você deixar um legado. Mas pode ser nesses dois sentidos, pode ser puramente material e pode ser relacionamentos envolvidos nessa materialidade, tá? É a construção do seu castelo na vida. Rei de espadas, 8 de paus, 6 de ouros e roda da fortuna. Você aparece para mim como uma pessoa extremamente inteligente. A sua capacidade, a sua potência intelectual é muito grande. E você coloca as suas ideias, a sua criatividade no mundo, sempre pensando de uma maneira meio social, sabe? Você não faz as coisas só por si mesmo, só por dinheiro. Você está sempre pensando, né, assim, tá junto. Claro que você quer ganhar dinheiro, claro que você quer ser bem-sucedido, porém você também tem uma coisa de fazer do mundo um lugar melhor, contribuir um pouquinho com a sociedade, sabe assim? E aí a roda da fortuna é, de repente, uma coisa virando, uma coisa surpreendente. E me veio muito de falar aqui que talvez essa não seja você, seja uma pessoa que será muito importante na sua vida. Mas, enfim, a roda da fortuna fala de mudanças súbitas, tá? Se a carta principal fosse uma carta de desafios, porque a roda da fortuna ela pode girar tanto para cá quanto para lá, né? Tem os altos e baixos, altos e baixos. Como a carta principal é a carta do sucesso máximo, da realização máxima, então a sua roda da fortuna ela vai girar e vai te jogar lá em cima, no seu destino aqui. Para a maior parte de vocês, eu imagino que isso aqui seja você mesmo, você mesma, tá? Mas aí, vamos ver aqui. As de espadas, 9 de espadas, 8 de copas e pajem de paus. E aí, assim, em nome dessa ideia, você chegou a perder noite de sono, você chegou a abrir mão da sua vida social,
E finalmente isso vai dar certo, isso vai fazer sucesso, sabe? Simples assim. Simples assim, né? Você teve uma ideia que não era somente sobre você, era sobre... e tem tantas formas, né, da gente fazer por nós mesmos, que também é pelos outros, tantas profissões, mesmo assim, coisas que não são diretamente, né, fala assim, mas todo profissional de saúde então se encaixa aqui, todo professor também se encaixa aqui. Depende, gente, não é todo professor que gosta de dar aula, que realmente se preocupa com o bem-estar dos alunos, sabe? E às vezes uma outra coisa, por exemplo, comércio. Tem vendedores que eles fazem questão de fazer o cliente se sentir bem, sair de lá melhor do que entrou. Então é uma questão de postura, de vida, não especificamente da profissão que a pessoa tem. E aqui está falando que você tem essa postura, né? Então você será recompensado, recompensada aí, tá? Vai virar. E às vezes eu tô falando de coisas que você colocou na internet, né? A internet é um negócio que você fica lá todo dia, Instagram, todo dia postando, todo dia uma nova postagem. Você nunca sabe quando que o negócio vai acontecer. Às vezes a pessoa já tá quase desistindo ali. Eu vejo pessoas que, sei lá, às vezes ficam 3 anos para conseguir resultado, mas de repente, puf, sabe? Viraliza um negócio lá que você nem esperava, né? O que mais que a gente pode saber sobre isso? 7 de paus, 2 de ouros, roda da fortuna de novo e os amantes. Então, 7 de paus, né? Você lutando por aquilo que você acha que é certo, sabe? Muito idealista. Você é uma pessoa idealista. Você não quer o dinheiro pelo dinheiro. Você inclusive, o que eu vejo aqui? Você, quando vai escolher suas amizades, seus amores, sabe, você pensa assim, mas essa pessoa se daria bem com os meus amigos? Essa pessoa seria uma boa influência para meus filhos? Você aparece aqui como alguém que jamais sonharia em namorar alguém que não fosse um ótimo exemplo para seus sobrinhos, para seus filhos, por exemplo. Você leva tudo isso em consideração quando você toma suas decisões. Isso faz de você uma pessoa que fica o tempo todo equilibrando uma série de coisas, né? Você pensa, você reflete, né? Você quer tudo certinho, tudo da melhor maneira possível. E aí, às vezes, fazer tudo certinho faz com que as coisas aconteçam de uma maneira um pouquinho mais lenta, tá? Então, sei lá, vou dar um exemplo para vocês aqui. Tem como a gente fazer um canal de tarô e falar só exatamente o que as pessoas querem ouvir? Tem, gente. É lógico que dá para fazer um monte de leitura que fica aí iludindo as pessoas, que fica fazendo um monte de promessa, que só traz notícia boa, né? Aí, assim, mas quando você faz um canal com responsabilidade, com seriedade, com cautela, aí, assim, é um outro público, né? É um público mais selecionado, é um negócio que você vai construir com mais paciência, com mais tempo. Só que a hora que o negócio dá certo, é só um exemplo, tá, gente? O tarô não, nem é a minha profissão principal, é outra, tá bom? Isso aqui para mim é a minha terapia, ela não substitui a minha terapeuta, que também existe, tá? Mas essa aqui é uma das minhas terapias, mas enfim. Vocês entendem? Então, assim, quando a coisa der certo, você vai ter construído uma reputação tão legal
as pessoas vão de fato sentir que podem se conectar com você, que podem confiar em você. As pessoas vão estar assim, se apaixonando, porque você fez tudo direitinho. Demora mais assim, às vezes, isso é real, né? Só que a hora que a coisa virar, a sua reputação é muito bonita. Vamos lá. Temperança. O Sol. 2 de espadas. E Cavaleiro de Paus. Então, assim, gente, você faz tudo com calma, com cuidado, porque para você tem que ser de um jeito que seja sempre com sabedoria, sempre com alegria, sempre, sempre, absolutamente oferecendo o seu melhor, sabe? Você prefere fazer menos e saber que você fez o seu melhor, que você colocou algo de positivo no mundo. E aí, uma sensação assim de, puxa, mas as coisas não acontecem nunca, as coisas não dão certo nunca, só que nos bastidores está acontecendo nesse exato momento. E rapidamente vai começar a movimentar aí, né? O que é a roda da fortuna girando para você? Pessoas te procurando para acessar o seu produto ou o seu serviço, porque você construiu ao longo desse tempo, trabalhando desse jeito, uma reputação muito bonita, tá bom? As pessoas vão começar, então, em breve, a te mandar mais mensagem, a te mandar mais requisitar, né? O que quer que seja que você faz aí, que você oferece e tal, as pessoas vão começar a vir até você, né? Por quê? Porque fulano é alguém que faz tudo direitinho. Fulano é alguém que leva em consideração o bem-estar de quem compra o produto, o serviço, tá? E aí, assim, esse fato de ter uma roda da fortuna girando sem você perceber, sem que você veja, tem um arzinho, inclusive, assim, de intervenção espiritual aqui. Muito legal, tá? É isso, as pessoas vão te procurar, as pessoas vão confiar que você tem capricho, que você se importa. E você deve ser alguém que também atende os clientes muito bem, presta atenção. Se o cliente começa a falar, você não fala, ai, que saco, cliente, isso aqui tá... Não, você presta atenção, você escuta com compaixão, sabe? Tem tudo isso. Não é só o pudim, né, minha gente? É o sorriso no rosto da pessoa que está vendendo pudim. É o acreditar que a pessoa realmente tem uma higiene incrível, usa ingredientes de qualidade. O gosto do pudim, às vezes, é tão interessante quanto o gosto do outro pudim ali. Só que essa pessoa é uma pessoa que trata todo mundo bem, realmente tem as normas de higiene ali, pá. Então ficar as pessoas vão ficar impressionadas com a sua reputação como ser humano por trás do seu produto ou do seu serviço, entendeu? Criança, o cavalheiro, a torre e a chave. Olha, você construindo, você destravando o mistério aí de como trazer estrutura financeira. Aqui a gente está falando de estabilidade, segurança, estrutura para você e a sua família.
Você e as pessoas que dependem de você. Você aqui, uma pessoa tão estruturada financeiramente, que você vai desenvolver aqui o seu próprio protocolo de como fazer o negócio funcionar, né? Então, o que eu tô falando? Essa pessoa que vende pudim, aquela outra ali também vende pudim. Só que você vai ter o seu próprio protocolo, o seu próprio jeito de fazer as vendas, de divulgar, sabe assim? Você vai achar um jeito só seu de fazer isso, vai te trazer estrutura. Porque tem gente que ganha muito dinheiro num dia, no dia seguinte perde tudo, sabe? Aqui não, aqui a gente está falando de um negócio que se sustenta, de um negócio que vira conforto, segurança de verdade, né, gente? Porque o dinheiro compra segurança, o dinheiro compra conforto, o dinheiro compra saúde, educação, tá certo? O dinheiro é muito importante, né? E aqui você consegue, inclusive, cuidar bem de pessoas que dependem de vocês. Então, ah, dar uma velhice mais confortável para seus pais ou dar uma vida mais confortável, mais segura para seus filhos. Veja aí quem é a sua família. E às vezes a família da gente são os amigos, né? Família de alma, tal. Não faz muita diferença, mas aqueles que importam, aqueles que você quer cuidar, você vai conseguir cuidar dessas pessoas no seu futuro, tá? Mas assim, eu sinto que é uma construção de vida inteira aqui mesmo, né? Um negócio que vem para ficar. E aí, os primeiros resultados, o primeiro gostinho desse sucesso vem muito rapidamente para você, tá bom? Então é isso, número 2, leitura coletiva, adapte na sua energia, no seu detalhe, é a leitura particular, sou terapeuta também. Escreve no meu WhatsApp que eu te explico como funcionam as leituras de tarô e as terapias holísticas. Convido você a se inscrever no canal, deixa seu like, deixa um hype se você se identifica com a minha energia. Um beijo no seu coração. Número 3, o tema principal é o 5 de fogo. Objetivos muito atraentes, muito interessantes. Aí tem o outro lado, né? Detalhes irritantes, conflito com outros, enfim. O 5 é um número de disruptura, de mudanças. Pode ser para melhor, pode ser para pior. Mas, enfim, é quando tudo chacoalha. Então, 5 crianças brincando, se divertindo, dando risada super alto. É o 5 de paus. 5 crianças discutindo, se desentendendo, pentelhando, fazendo fofoca. Também é o 5 de paus, sabe? Então, aquela coisa assim, de repente, tudo se agita. De repente, as coisas começam a se movimentar e você não sabe muito bem, num primeiro momento, se aquilo é bom ou ruim. Já vamos descobrir se é bom ou ruim. Tá aqui o tarô. Mas eu tô sentindo uma energia muito boa, gente. Que vem a vibe, né? Pajem de paus. 4 de copas. 6 de paus. 7 de paus. Alguém chega com uma ideia, com uma movimentação na vida de um outro que não está muito interessado, está distraído, está entediado, está na dele. Então tem isso, é um falando assim, vamos, 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 e o outro, quero dormir, quero assistir Netflix, o que você está me incomodando aqui? Mas aí essa movimentação ela acontece sim, tá?
É como se fosse assim, alguém convence alguém a se mexer, a sair do tédio e fazer alguma coisa, por quê? Porque é o certo, porque é o que vale a pena, tá? Então, quem é você aqui? Não sei, né, mas alguém estava muito parado, entediado, estava ali desinteressado de tudo, e vem um outro e fala: "Vamos, vamos, vamos, porque é o certo, porque isso é bom, vamos fazer a vida acontecer", e aí essa movimentação acontece, tá? O Hierofante. Caiu uma carta aqui. A Estrela, Justiça e o Cavaleiro de Ouros. Gente, e essa ideia que é oferecida, ela é maravilhosa, porque ela é sobre conhecimentos extremamente elevados, porém estruturados, sobre cura. Então, de repente, essa pessoa estava entediada, estava desinteressada, era até, sei lá, um princípio de uma depressão, sabe? Porque nem toda depressão aparece como tristeza, às vezes aparece como essa paralisação, falta de vontade de fazer as coisas. E aí alguém chega e fala assim: vamos lá estudar, ver tal tipo de psicologia, de terapia, tal, não sei o quê, mas não é só. Olha, até aqui o telefone de um terapeuta, de um psicólogo, vai fazer uma sessão. Não é só isso, é nível assim: vamos fazer um curso daquilo ali real, eu e você, você e eu ali no. Vamos virar astrólogo mesmo, vamos nós virar terapeuta, sabe, nesse nível, tá? Aí, ou tá sugerindo você arrastar alguém aí ao seu redor, né, que tá muito, né, paralisado, ou você se permitir ser arrastado por alguém que quer te levar para estudar algo a respeito de cura. Cura muito profunda, tá? Coisa profunda aqui, coisa muito linda. Então, aí eu falei que o 5 de paus ele podia, era movimentação, né? Podia ser as crianças brincando, podia ser as crianças se desentendendo, né? E aqui é uma mistura dos dois, porque num primeiro momento fala assim, vamos, 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 e o outro, ai, pelo amor de Deus, não, me deixa quieto, sabe assim? Mas aí consegue arrastar e a pessoa vai, e o que acontece? Ela totalmente se encontra ali, ela fala, cara, nossa, eu tô no meu lugar, me achei. Vim parar aqui nesse retiro do silêncio, nessa formação de professores de yoga, porque me arrastaram, nossa, me encontrei aqui. É isso, gente. Ou, assim, de repente, não é que a pessoa vá junto com você, mas sei lá, tipo, você está numa fase aí que você está escolhendo profissão, ou o seu filho está escolhendo profissão. E aí você olha para a cara da criatura e fala assim: por que você não vai fazer faculdade de. Aqui tem uma carinha de área de saúde ou educação, né? Coisas que curam, né? Sei lá o quê. Ah, você não vai fazer tal, não sei o quê. Aí a pessoa fala: ah, é mesmo, eu fazendo faculdade de enfermagem, sério? Aí a pessoa vai porque estava perdida na vida mesmo, tinha que escolher alguma coisa, não sabia escolher, o outro sugeriu, aí chega lá, tcharam, sabe assim, nossa, como eu tô me identificando, nossa, é isso mesmo, nossa, eu tinha razão, nossa, me encontrei. Isso vai acontecer aí, tá? De qual lado do rolê que você tá, né? Você é a pessoa empolgada ou a pessoa entediada, você é a pessoa que teve a ideia ou a pessoa que será curada. Tanto faz, né, a leitura para ambos. E aí é uma vitória porque essa pessoa se encontra, ela realmente se vê como
puxa, faz sentido, tô sim no lugar certo. E aí, assim, é um longo processo, né? Então, aqui, imagino que a gente realmente esteja falando de um curso, de um processo, pode ser treinamento de médiums, pode ser aprender a ler tarô, pode ser uma faculdade de psicologia. Faz aí a leitura coletiva, né? Como é que isso se encaixa, tá? Porque daí, a partir do momento que isso se inicia, é um longo processo. É uma coisa a médio, longo prazo, isso aqui. Até se você está na dúvida do que sugerir para uma pessoa aí que você está preocupado, que essa pessoa está muito para baixo, fazer, tá, fala nesses moldes aqui que é o que vai encaixar para a pessoa, né? E olha que bonito, quer dizer, é uma pessoa que está mal, que está entediada, está desmotivada, só que essa pessoa tem uma capacidade de se tornar alguém que cura outros muito bonito. E talvez isso seja o que falta, né? Essa pessoa cuidar de alguém, essa pessoa fazer o bem para alguém, é o que vai fazer essa pessoa se sentir viva, ter sentido na vida, ter propósito de vida, tá? O propósito de vida dessa pessoa que está para baixo aqui é ajudar pessoas, é cuidar de pessoas. Ou um dos propósitos de vida, que às vezes a gente tem mais de um, né? Tá? Gente, é leitura coletiva, você tem que encaixar aí na sua situação, tá bom? Mas tem uma duplinha aqui, né? Aí eu vou ver aqui, tem mais alguma coisa que a gente precisa saber? Cinco de copas. Então, realmente, assim, a pessoa tá tristinha, tá? Ela tá paralisada porque ela está triste. Tem um luto, mas não é nada de definitivo. Que essa pessoa precisa, né? É uma pessoa que está paralisada porque ela está muito cansada, porque ela sofreu algumas perdas, ela está tristinha mesmo, tá? Por isso que ela está nesse tédio, nessa paralisação. Mas assim que virar esse botão, que essa pessoa começar a agitar, ela vai se libertar. A carta da Torre, ela fala de libertação. É uma carta de trauma, é uma carta repentina, não é uma libertação agradável, mas é um negócio assim, é uma revolução, né? A carta da Torre é um negócio assim, coisas meio chocantes que vêm, acontecem, mas a pessoa se liberta, ela sai do torpor, ela sai daquela paralisação que a pessoa tá. Porque o potencial dessa pessoa é de muita vida. Essa aqui é uma pessoa que era, né? O potencial dessa pessoa é de ser alguém que ama a vida. Mas a pessoa precisa de um choque, tá? A pessoa precisa de um catalisador, ela precisa de alguém dar um chacoalhão. Esse movimento não vai vir de dentro da pessoa, a pessoa está embotada. Embotamento é quando a pessoa fica naquela tristezinha, mas ela ainda funciona, ela não está lá chorando, soluçando, mas ela fica quase que nem um zumbi, assim. Aí você fala assim, nossa, a pessoa é fria, ela não sente nada. Não, não tem nada a ver. Se chama embotamento. A pessoa temporariamente perde a capacidade de sentir porque ela está amortecida, porque ela está fora da tomada, a pessoa está desplugada, tá? Essa pessoa aqui, ela está fora da tomada, ela está desplugada, ela precisa de alguém para dar um chacoalhão. Sabe assim, acorda, criatura, vamos viver, entendeu? É isso. Agora, esse aqui é uma outra pessoa, esse aqui é você, né? 9 de copas, as de ouros, 2 de ouros,
10 de copas, gente, que lindo, tá? Olha, a partir desse choque, aqui em alguns casos eu estou falando para você que a pessoa precisa de uma intervenção mesmo, ou você precisa de uma intervenção, né? Como eu falei, pode ser um ou outro. Alguém precisa de um choque, alguém precisa de uma intervenção, porque essa pessoa, ela tá meio morta, meio viva, né? Meio aqui, meio lá, meio, sabe assim? Não dá, essa pessoa precisa de um chacoalhão aí, né? Vamos viver, criatura, sabe? E envolve toda aquela parte que eu falei na primeira leitura, daquele conhecimento formal, para que essa pessoa, que você fala assim, não é possível que essa pessoa que está meio morta, meio existindo ali, tem um potencial de cura, de cuidar dos outros. Sim, é exatamente isso que a leitura está falando. E quando essa pessoa encontrar isso, ela vai ficar tão feliz, ela vai encontrar sentido em existir, em viver. Isso vai trazer tanta felicidade para essa pessoa. Você não vai reconhecer essa pessoa, né, que está só existindo, só se arrastando lá, sabe? Ela vai se tornar alguém de muita alegria, ela vai se tornar uma pessoa que transborda alegria, sabe assim? Olha que coisa louca, né? Descobrindo que o rolê dela é ajudar outros, é curar outros, tá? Aí tem aqui, de fato, um novo começo, porque acho que essa pessoa deve estar com a autoestima muito baixa, né? E aí, de repente, ir para esse estilo de vida, de cuidar do outro, que tantas profissões, tantos conhecimentos oferecem, vai dar um novo propósito. Essa pessoa vai sentir que ela pode recomeçar na vida, depois da alegria de descobrir que ela é capaz de cuidar dos outros, que ela tem algo para oferecer. E isso vai permitir essa pessoa encontrar finalmente o equilíbrio que falta, né? Tá faltando equilíbrio aqui, mas a partir de todo esse processo a pessoa consegue se equilibrar e mais vai encontrar a sua família de alma, tá? Então não é somente sobre sair da paralisação para virar terapeuta holístico, para virar enfermeiro, para virar tarólogo, astrólogo, massoterapeuta, eu sei lá, a gente tem tantos exemplos aqui que eu poderia colocar, né? Mas enfim, a gente está falando de profissionalização mesmo, sabe? De coisa concreta, tá? É que também nesse fazer, e sim, eu falei, né? Treinamento de médiums pode ser o caso aqui também, tá? Encaixa aí na sua realidade. Nesse estilo de vida, isso se torna um estilo de vida para essa pessoa e é lá que está a família de alma dessa pessoa. Então, talvez essa pessoa sinta dificuldade de se conectar com os outros, dificuldade de sentir que pertence no mundo, e isso também vai dar um senso de identidade e de pertencimento para essa pessoa, tá bom? E aí eu estou sentindo uma intuição muito forte de fechar a leitura aqui, com esse 10 de copas, para que você fique com esse 10 de copas na sua mente, tá? Como se fosse assim, guarda essa imagem. O que está do outro lado desse chacoalhão? É um 10 de copas, tá bom? Família de alma, realização máxima do afeto de família de alma. É isso, gente. No seu detalhe, na sua energia, é a leitura particular, sou terapeuta também. Escreve no meu WhatsApp que eu te explico como funcionam as leituras de tarô, as terapias holísticas. Convido você a se inscrever no canal, deixa seu like, deixa um hype se você se identifica com a minha energia. Um beijo no seu coração.